Será que existe fé questionável? Será que a gente consegue encontrar no dia a dia pessoas que manifestem uma fé que possa ser questionável? É claro que sim, né? Eu gostaria de estar convidando vocês para a gente estar refletindo sobre isso. Em Lucas, capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus falou o seguinte: "E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?" O Senhor Jesus, ele falou essa palavra, essa frase, na intenção de justamente questionar as pessoas que estavam à sua volta, fazer com que elas refletissem sobre suas atitudes, suas ações. Muitos estavam ali ao lado dele, dizendo: "Ó Senhor, Tu és mestre, nós vamos Te seguir para onde o Senhor for." Então, as pessoas estavam ali declarando que Jesus era Senhor, era mestre, porém, o coração estava muito longe de Cristo. E Jesus mostra o porquê eles estavam longe. Porque a fé que eles estavam manifestando era uma fé sem conteúdo. Era uma fé, na verdade, tinha um conteúdo contrário ao que estava sendo dito. Eles estavam dizendo que Jesus era Senhor, era mestre, né? E que eles iam seguir ao Senhor Jesus, porém, na prática, eles estavam desobedecendo ou não fazendo aquilo que o Senhor Jesus estava mandando que eles fizessem, ensinando a eles sobre o caminho que deveriam seguir, e eles estavam fazendo o oposto. Isso revela com clareza que eles estavam vivendo uma vida de hipocrisia, desenvolvendo atitudes fingidas. Quando a pessoa diz que é uma coisa e faz outra, é um mentiroso, é falso, é uma pessoa hipócrita. E era justamente o que aquelas pessoas estavam demonstrando durante o seu viver. Falar que segue Jesus, mas desobedecer a sua palavra, os seus mandamentos, é simplesmente assinar um atestado de hipocrisia, que era justamente o que o povo estava fazendo, né? E Jesus, então, vai direto ao ponto. Vai mostrar a eles que eles precisam mudar esse quadro da vida deles. Ora, se eu sou o Senhor e vocês declaram isso com a boca, por que as ações estão provando o contrário? Isso nos faz refletir nos dias de hoje. Será que nós temos pessoas hoje fazendo assim? "Ó Senhor, como eu te amo, como eu adoro Jesus, como Jesus é importante para mim." Só que quando a gente vai buscar na vida da pessoa, ou quando a pessoa começa a manifestar no seu dia a dia ações, as suas ações contradizem aquilo que ela fala. Com certeza, a pessoa diz que ama Jesus, mas não lê a palavra, não estuda a Bíblia, não quer saber das Escrituras. A pessoa diz que é seguidor de Cristo, mas não ora, não sente desejo de falar com Deus, de expor diante do Senhor as suas necessidades e também agradecer a Deus, por meio das orações. A pessoa não gosta de louvar a Deus. Já pensou que situação crítica? Uma pessoa que diz que ama a Deus e não tem prazer em louvar a Deus. Abrir a sua boca em louvores, em música, em poesia, tais que enalteçam o nome do Senhor. Tem pessoas que não têm esse prazer. É triste, mas dizem que amam a Deus. Tem pessoas que dizem que são discípulas de Cristo, mas vivem a sua própria vida, seguindo os seus próprios pensamentos, buscando a sua autossatisfação, independente se isso está ou não agradando a Jesus. Isso não é ser discípulo de Cristo. Essa não é uma fé que de fato agrada ao Senhor. Ela é uma fé questionável. A fé verdadeira é aquela que apresenta conteúdo positivo, ou seja, aquela fé que traz nas suas ações a verdade, práticas que enaltecem, que engrandecem o nome do Senhor. A pessoa diz que segue Jesus, que Jesus é seu Senhor e manifesta nas suas ações essa fé genuína, obedecendo a palavra de Cristo. Jesus manda amar e Ele ama, mas não só com sentimento, e sim com ações, com atitudes, mostrando, comprovando com as suas ações esse amor. A pessoa, de fato, que diz que Jesus é Senhor, se sujeita aos seus mandamentos.
obedecendo, orando, cantando, louvando a Deus, né, com hinos espirituais, cânticos espirituais, mantendo comunhão com o povo de Deus, não abandonando a igreja. A pessoa que diz que ama Jesus e abandona a igreja vai seguir festas, vai procurar festas diversas exatamente nos momentos que deveria estar em comunhão com o povo de Deus, louvando a Deus. Eu sei que muitas vezes nós, um dado momento da vida, né, a gente acaba sendo convocado ali numa festa familiar, mas isso é uma ocasião ou outra, isso não é uma constante, não é uma rotina. A rotina daquele que tem fé genuína em Jesus, daquele que diz, Senhor, Tu és Senhor, é aquela de que a pessoa está sempre na presença de Deus, junto com outras pessoas, louvando ao Senhor. É aquela que a pessoa sente desejo de falar com Deus, tanto individualmente quanto coletivamente. É aquela que a pessoa sente desejo de desenvolver o fruto do Espírito na sua vida, porque todo cristão que recebeu Jesus como Salvador tem o fruto do Espírito, precisa desenvolver. Mas eu encontro pessoas que dizem que ama a Deus, mas odeia o vizinho, o colega de trabalho, o irmão, a irmã. Isso é inaceitável, não é? Essa não é a fé genuína, mas sim uma fé questionável. Então vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo, vamos orar, vamos ler a Bíblia, estudar a Palavra de Deus para conhecer a sua vontade, vamos manter comunhão com o povo de Deus, vamos amar ao próximo, vamos falar de Cristo a todos que estão à nossa volta, vamos viver uma vida afastada do pecado, da mentira, da prostituição, tanto física quanto espiritual. Vamos manter uma vida saudável na presença de Deus, valorizando as coisas espirituais, porque essa é a vontade de Deus. Então, pense se você está desenvolvendo uma vida questionável, uma fé questionável. E se estiver, o nosso convite é obedeça a Cristo. Troque essa fé questionável por uma fé comprovatória, aquela fé que comprova que você de fato tem Jesus como Senhor, né? E assim você vai viver uma vida que agrada a Deus e uma vida maravilhosa, que as próprias pessoas à sua volta vão falar para você, olha, se for crente, se um dia eu for crente, eu quero ser igual a você. Já pensou que maravilha? Então pense nisso e que Deus te abençoe.